vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anuncia novos nomes para a equipe de transição. Fiocruz identifica a nova variante da Ômicron no Amazonas, a BE.9. E você vai ver também. Em quase 2 anos, o Pix se consolida como meio de pagamento mais usado no país. Os presidentes americano Joe Biden e chinês Xi Jinping tentam evitar uma nova Guerra Fria em reunião presencial inédita. No Dia Mundial do Diabetes, especialistas alertam que mesmo sem cura, a doença pode ser controlada. Seleção brasileira faz primeiro treino de preparação para a Copa do Mundo em Turim, na Itália. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou hoje mais 3 nomes que farão parte da equipe de transição governamental. Os médicos Ludmila Rajar, Miguel Cirougi e Roberto Calil vão integrar a área da saúde. No grupo de esporte foram chamados a ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, e o ex-jogador de futebol, Raí. Já o grupo de cidades contará com o ex-governador de São Paulo, Márcio França, e com o prefeito de Recife, João Campos. A cantora Margarete Menezes fará parte do grupo de cultura. Em quase 2 anos, o Pix se consolidou. Os 3 convidados são professores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Antes de integrar a equipe de transição, Roberto Calil já havia coordenado, a pedido de Lula, a montagem de uma comissão de assessoramento na área da saúde, na qual Miguel Cirougi fazia parte. Calil é o médico de Lula. Ludmila Rajar chegou a ser convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir o general e hoje deputado federal eleito, Eduardo Pazuello, à frente do Ministério da Saúde. À época, Ludmila disse que não aceitou o convite de Bolsonaro, pois não havia convergência técnica entre ela e o presidente. E o presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, disse hoje que deve entregar até quarta-feira as informações sobre a máquina federal à equipe de transição de Lula, a pedido de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito. A equipe de transição, dividida em 31 grupos temáticos, vai utilizar os dados reunidos pelo TCU para ajudar a produzir os relatórios com diagnósticos sobre a situação de cada área da máquina pública. O tribunal consolidou números e análises de áreas mais críticas em relação a possíveis fraudes, que, segundo os técnicos, necessitam de mudanças mais profundas, depois que falhas na gestão atual foram identificadas. A conclusão destes relatórios depende do envio das informações pelos ministérios do então governo do presidente Jair Bolsonaro. A equipe de Lula já fez os primeiros pedidos sobre os ministérios e aguarda o envio dos dados. O TCU também vai entregar à equipe de transição informações atualizadas da situação das obras públicas em curso no país. A Caixa Econômica Federal voltou a liberar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, que havia sido bloqueado há cerca de 2 semanas. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A Caixa havia suspendido o crédito um pouco antes do segundo turno das eleições por recomendação do Tribunal de Contas da União. E esse bloqueio permaneceu até que o processamento da folha de pagamento do benefício fosse concluído. Agora, então, esse empréstimo já está de volta. E como é que funciona o consignado do Auxílio Brasil? Bem, ele é um crédito descontado do próprio benefício. Assim, quem o utiliza recebe um valor menor até que pague o empréstimo. Esse consignado permite o comprometimento de até 40% do benefício, o que dá um limite aí de quase R$ 2.570, que devem ser devolvidos em 24 vezes, com valor máximo mensal a ser pago de R$ 160. A taxa de juros desse empréstimo é limitada a 13,5% ao mês. E o pedido desse empréstimo consignado do Auxílio Brasil
pode ser feito pelos beneficiários diretamente no aplicativo Caixa Tem. E essa semana o Pix completa 2 anos de existência. A ferramenta já é usada por 70% dos brasileiros que têm contas em bancos. A nossa repórter Bruna Jaimo tem mais informações. O Pix se tornou o queridinho do Brasil. O sistema, que oferece transações de forma gratuita e instantânea, já movimentou mais do que o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto. Segundo dados do Banco Central, mais de 130 milhões de pessoas físicas já fizeram pelo menos uma transferência bancária desde novembro de 2020, quando o Pix foi criado, Isso é cerca de 70% da população que tem conta em banco. Entre as empresas, mais de 11 milhões já aderiram ao sistema, que é considerado uma grande facilidade. Já foram realizados 26 bilhões de Pix, movimentando 13 trilhões de reais. Os dados mais recentes também mostram que 523 milhões de chaves já foram criadas. E vale lembrar que o usuário pode ter mais de uma chave. Só que a agilidade criada pelo Pix também facilitou a vida dos golpistas. E o grande desafio do Banco Central e das instituições financeiras nesses 2 anos tem sido elaborar medidas para aumentar a segurança do usuário. O Pix é a ferramenta mais utilizada de transferência entre bancos aqui no Brasil. Tanto é o sucesso que tem novidade vindo por aí. O sistema já pretende expandir para outros países e Estados Unidos e Canadá já procuram desenvolver uma ferramenta parecida com a nossa. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira em movimento de ajuste e em meio à aversão a risco no exterior, enquanto investidores permanecem à espera da definição do texto da PEC de transição que o governo eleito busca aprovar, que permite gastos fora do teto em 2023. A moeda norte-americana caiu 0,64% e encerrou o dia cotada a R$ 5,30 na venda. E olha só, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou hoje 2 bilhões e 200 milhões de reais destinados para a produção e exportação de aeronaves comerciais da Embraer. O financiamento vai ser concedido por meio do programa BNDES-Exim pré-embarque. O órgão reforçou que a consumação do crédito está sujeita ao cumprimento de condições prévias fixadas pelo banco e à assinatura do respectivo contrato. O objetivo é retomar a produção das aeronaves pela Embraer no período pré-pandemia, além de reforçar a parceria estratégica entre o BNDES e a indústria aeronáutica existente desde 1997. Desde então, a instituição financiou cerca de 25 bilhões de dólares em exportações de suas aeronaves, viabilizando a produção e a exportação de mais de 1.275 unidades para companhias aéreas ao redor do mundo, segundo dados do Banco Nacional. Recentemente, a Embraer e as instituições financeiras estrangeiras já haviam anunciado um crédito rotativo de 650 milhões de dólares para a operação de crédito. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. O Enem chegou e milhares de estudantes se prepararam para as provas que começaram ontem. Mais de 243 mil candidatos se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio, no Rio de Janeiro. Este ano e ontem foi o primeiro dia de prova. E caso algum candidato tenha faltado às provas de linguagem, ciências humanas e redação deste domingo, por motivo justificado, poderá pedir a reaplicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O direito à reaplicação, que deverá ser nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023, é válido somente em certas situações, como em caso de doenças infectocontagiosas, que precisarão ser comprovadas pelos candidatos, ou problemas logísticos, como desastres naturais e falta de energia elétrica. Agora vamos falar de justiça. A ex-deputada federal Flor de Lis dos Santos foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo assassinato do ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. O Tribunal do Júri de Niterói considerou a ex-deputada culpada pelo homicídio
triplamente qualificado, que recebeu os agravantes de motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O crime teria sido motivado porque a vítima mantinha rigoroso controle das finanças familiares e administrava os conflitos de forma rígida, não permitindo tratamento privilegiado às pessoas mais próximas da ex-deputada em detrimento de outros membros da família, que somava mais de 50 filhos entre biológicos, adotivos e afetivos. O Ministério Público do Rio de Janeiro apontou Flor de Lis como a responsável por planejar o homicídio de Anderson do Carmo. O crime ocorreu em 16 de junho de 2019, na casa da família em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Até amanhã. Obrigada, Anderson, pelas informações e até mais. Obrigada, uma ótima noite. E veja a seguir, os presidentes Joe Biden e Xi Jinping tentam evitar uma nova Guerra Fria em reunião presencial inédita. E ainda, seleção brasileira faz primeiro treino de preparação para a Copa do Mundo em Turim, na Itália. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E hoje é o Dia Mundial do Diabetes, uma doença que nós brasileiros temos que lembrar com muita preocupação. Afinal, o país é o 5º do mundo que registra mais casos. A estimativa é de que 17 milhões de pessoas lutem contra o problema. Mas esse número pode ser ainda maior, já que essa é uma doença silenciosa. Quase metade das pessoas que têm o tipo mais comum de diabetes nem sabe da presença dela. E quando descobre, pode ser tarde demais. Apenas 6 anos de idade e o diagnóstico de diabetes. Uma notícia que pegou a família da Gabriela de surpresa. Foi tudo muito novo, tudo muito assustador. Não se tinha conhecimento muito aprofundado em medicamentos de ponta. Mas a maioria conhecia as consequências da doença. O açúcar alto no sangue, consequência da falta da insulina ou de dificuldade da ação da insulina, vai oxidar todo o nosso sistema, todo o nosso corpo. E por isso, o diabetes pode gerar alteração visual, tá? Para você ter uma ideia, a maior causa de cegueira em idade laboral é o diabetes. Além disso, a doença é também uma das maiores causas de diálise e amputação não traumática. E ainda aumenta o risco de derrame cerebral, infarto e câncer. É uma doença crônica, progressiva, que tem tratamento, e esse tratamento, pelo caráter progressivo da doença diabetes, esse tratamento ele precisa de ajustes frequentes e de um acompanhamento sempre. A boa notícia é que, se a pessoa que tem diabetes fizer o segmento direitinho, o tratamento adequado para a glicose, para a pressão, para colesterol, essa pessoa, se fizer isso desde o começo, essa pessoa vive tanto quanto uma pessoa que não tem diabetes. Essa é a boa notícia. Gabriela segue à risca todas as orientações médicas e diz que hoje leva uma vida normal, como qualquer outra jovem da idade dela. Faço acompanhamento com uma equipe de profissionais, como qualquer pessoa tem a sua equipe de médicos, né? A gente tem uma atenção maior em alguns pontos, mas sigo à risca, sim, questão alimentar, questão de exercício físico. Tenho uma vida normal, tenho a minha formação, tenho o meu emprego, meu casamento. Estamos agora planejando ter um bebê daqui a algum tempo. Também já estou em acompanhamento com profissionais especializados em diabetes tipo 1 para que tudo seja o mais tranquilo possível. A biomédica tem diabetes do tipo 1, que ocorre pela falta de insulina no corpo devido a um ataque autoimune às células do pâncreas, que deixam de produzir a quantidade necessária do hormônio. Mas o mais comum é o diabetes tipo 2, que costuma acometer pessoas acima do peso, já que a gordura da região abdominal
atrapalha a ação da insulina. E também os idosos, que podem ter uma falência progressiva da capacidade do pâncreas de produzir o hormônio. Mas nos primeiros anos a doença é silenciosa. Por isso, o endocrinologista recomenda avaliações periódicas por meio de exames laboratoriais para o rastreamento, principalmente para quem tem predisposição genética. Só que mais importante que isso, segundo o especialista, é tentar evitar o surgimento da doença com uma boa alimentação, boas noites de sono e a prática de exercícios sem muito sofrimento. Hoje a gente tem, por exemplo, o relógio, celular marcando passos. Qualquer smartphone marca o número de passos. Para cada 1000 passos a mais que a gente dá, a chance de desenvolver, por dia, né? A chance de desenvolver diabetes cai 6%. E para quem já convive com diabetes... Se você fizer 5 a 6 minutos de uma caminhada rápida, isso dá para fazer, certo? A tua expectativa de vida é estimada que aumente em 4 anos, com 5 minutos a 6 minutos de caminhada rápida. Então, fica essa mensagem aí para, se não dá para fazer tudo de maneira perfeita, façamos o que é possível. Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz identificaram o surgimento de uma nova variante da Ômicron no Amazonas, BE.9. A variante é uma sublinhagem da cepa BA.5, já conhecida, e pode ser responsável pelo recente aumento no número de casos de Covid no estado. Segundo os pesquisadores, o que ocorre no Amazonas tende a se repetir em outras regiões. Dados da Fundação apontam que os casos de Covid no Amazonas estavam em ascensão desde a metade de outubro e subiram de uma média móvel de cerca de 230 casos por semana para cerca de 1.000. E nos destaques internacionais, hoje aconteceu um encontro inédito. Em tom conciliatório, após meses de escalada de tensão, os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden, ficaram frente a frente em Bali, na Indonésia, onde acontece essa semana a cúpula do G20. A cúpula do G20, que começa amanhã, é o momento em que líderes das maiores potências ficam frente a frente. Os países integrantes do G20 são responsáveis por mais de 80% do PIB mundial. Mas nesse encontro, eles não falam só de economia. Protagonistas de relações turbulentas que colocam o planeta em perigo, os chefes de Estado e de governo aproveitam o encontro para dialogar. Entre os primeiros a se estenderem as mãos, Joe Biden e o chinês Xi Jinping, em um encontro paralelo ao G20, trocaram sorrisos, nem parece que se estranharam nos últimos meses. O tom do encontro foi conciliador, segundo a Casa Branca. Biden disse que não precisa haver uma nova Guerra Fria. As mensagens de Biden e Xi contrastam com as múltiplas disputas registradas entre as duas potências nos últimos anos. Os dois países não vivem momentos de sintonia, principalmente desde que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, fez uma visita inesperada a Taiwan. O governo chinês não gostou nada da aproximação e respondeu com exercícios militares nos arredores da ilha. Depois do encontro, Biden disse que Estados Unidos e China, as duas maiores potências do mundo, precisam trabalhar juntos em temas de emergência global, como a crise climática e a insegurança alimentar. O presidente chinês destacou a importância da estabilidade e a busca da paz entre os países. O encontro de cúpula de líderes do G20 deve ser marcado pelas tensões associadas à guerra na Ucrânia. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou hoje a cidade de Kherson, no sul do país, depois da saída dos russos na semana passada. Zelensky disse que a liberação da cidade marca o começo do fim da guerra. Zelensky afirmou que a visita tem o objetivo de despertar a emoção e a energia entre os civis e os militares ucranianos que estão em Kherson. O presidente ucraniano se definiu como um motivador.
A ocupação russa na cidade acabou na última quarta-feira, quando o ministro de Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, ordenou a retirada das tropas para preservar a vida dos soldados e também manter a capacidade de combate das unidades russas. As declarações foram feitas em conversa com os jornalistas. Zelensky também comentou que a visita a Kherson é uma ação arriscada. Segundo o presidente ucraniano, é necessário que ele esteja no local para mostrar aos moradores o retorno da bandeira. A mesma estratégia já foi utilizada antes. Em setembro, quando a cidade de Izium foi libertada após mais de 5 meses de ocupação russa, Zelensky também fez uma visita surpresa para marcar a conquista. 2 universidades nos Estados Unidos estavam de luto hoje após serem alvos de incidentes violentos que deixaram 7 mortos e 2 feridos. O suspeito, Christopher Darnell Jones, foi preso pelas autoridades acusado de matar 3 estudantes na Virgínia. A polícia americana procurava o suspeito de um tiroteio que deixou 3 mortos na Universidade da Virgínia, em Charlottesville. O campus principal foi isolado enquanto agentes usando helicópteros tentavam prender um homem considerado armado e perigoso. A informação foi publicada no Twitter do Escritório de Gestão de Emergências da universidade conhecida pela sigla UVA. O suspeito seria Christopher Darnell Jones Jr., um estudante da instituição. O governador do estado da Virgínia, Glenn Youngkin, apontou que as autoridades locais coordenam com a polícia estadual a segurança da área. Outro incidente sem relação com o primeiro afetou a Universidade de Idaho, no estado homônimo do oeste do país, onde a polícia anunciou que investiga a morte de 4 estudantes encontrados em uma casa próxima ao campus. Autoridades acreditam que eles foram vítimas de homicídio. Os agentes descobriram os corpos ao responder a uma ligação da cidade de Moscou, perto da Universidade de Idaho, sobre um indivíduo que estava inconsciente. E falando sobre esporte, a seleção brasileira fez nesta segunda-feira o primeiro treino de preparação para a Copa do Mundo. É isso mesmo, a atividade foi realizada no Centro de Treinamento da Juventus, em Turim, na Itália. O treinamento foi aberto à imprensa, ainda sem todos os atletas à disposição do técnico Tite. O zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar tiveram um problema em voo fretado de Paris para Turim e se apresentaram com atraso. Por isso, a dupla do Paris Saint-Germain perdeu o primeiro treino em solo italiano. Eles chegaram ao CT da Juventus quando a atividade já havia começado. Com a chegada de Marquinhos e Neymar, o treinador brasileiro agora tem disponíveis todos os 26 atletas convocados. Mas somente 14 jogadores participaram da atividade em campo nesta segunda-feira. Outros 12 jogadores fizeram exercícios na parte interna do CT, como parte do trabalho regenerativo, porque haviam atuado no fim de semana pelos seus clubes. O trabalho teve belos gols de Rafinha e Vinícius Júnior. Foi encerrado depois de pouco mais de 1h30 de duração. E olha só, faltam 6 dias para a Copa do Mundo, então vamos ao boletim Esquenta Qatar 2022. E hoje, Leonardo Félix apresenta o luxuoso aeroporto internacional de Hamad, na capital Doha. Olá, pessoal! Este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você sabia que o aeroporto internacional de Hamad, em Doha, é o melhor do mundo? De acordo com a World Airport Awards, uma premiação britânica especializada no mercado de aviação, não há aeroporto mais luxuoso no planeta do que o terminal da capital do Catar. Com uma arquitetura surpreendente, ele abriga obras de arte e jardins que incrementam a viagem de quem passa por ali. Turistas que fazem conexão em Hamad podem desfrutar de passeios gratuitos pela cidade, acomodação e alimentação grátis, a depender da duração da parada. É isso aí, faltam 6 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e ótimo início de semana para você. Uma boa noite para você e uma excelente semana. Até amanhã.